Graça e paz, povo santo, tudo bem com vocês? Quero compartilhar algo da parte de Deus hoje, falando sobre expectativa e a importância de nós compreendermos as Escrituras. Gostaria de falar hoje a respeito de como o povo judeu é um povo nacionalista, ou seja, a visão e a mentalidade deles, que eles têm de ser um povo eleito por Deus, foi um dos principais motivos para que eles rejeitassem Jesus. Nós sabemos pela história, desde quando eles eram chamados hebreus a partir de Abraão, depois passaram a ser chamados de israelitas no deserto, e após a divisão de Jerusalém e Judá entre Reino do Norte e Reino do Sul, quando eles voltaram do cativeiro, passaram a se chamar judeus, e assim são chamados até hoje. E essa mentalidade nacionalista perpetua, porque hoje, independente de onde eles vivem, aonde eles estão espalhados por todas as partes do mundo, eles ainda se identificam como judeu, como povo escolhido, como povo que serve a Deus dentro daquilo que eles receberam. Um ponto a se destacar é: o judeu, ele espera o Messias Salvador até o dia de hoje. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver muitas profecias falando a respeito de um Messias que viria. Para nós cristãos é o nosso Senhor Jesus, mas para o judeu é alguém que vai libertá-lo desse sistema mundano que nós vivemos, vai estabelecer um governo em Jerusalém, e eles terão um reino de paz, terão um reino, mas um reino físico, não um reino espiritual, como nós esperamos. E a grande problemática disso é a interpretação em si de cada texto. Porque quando nós olhamos para a história, quando Jesus chegou, Jesus ele foi bem aceito. Nós temos passagens bíblicas falando que quando eles viram os milagres feitos por Jesus, a multiplicação dos pães, por exemplo, logo em seguida eles queriam proclamar Jesus rei, porque eles entenderam que Jesus era um profeta de Deus, que Jesus era o Messias esperado, mas Jesus ele fugia disso, porque Jesus ele não veio se assentar num trono aqui na terra. Na verdade, ele veio estabelecer a vontade dos céus aqui na terra, porque o trono dele é nos céus, conforme está escrito que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o que nós podemos aprender com isso? Por causa de uma expectativa errada, por causa de uma visão errada, por causa de um esclarecimento errado, os judeus até hoje esperam o seu Salvador. Até hoje eles esperam o seu Messias libertador. Então, por causa de decisões erradas, de uma expectativa na pessoa errada, eles estão até hoje perecendo e vivendo guerras e mais guerras e esperando ainda um seu libertador. É muito difícil para nós compreendermos como um povo, em um dado momento, eles querem pegar alguém e fazê-lo rei, e logo em seguida, passando alguns meses ou anos, eu não posso dizer porque não falo o intervalo de tempo, eles estão diante de um imperador dizendo crucificam. Como que há uma mudança tão radical em uma decisão dessa, onde a vida de uma pessoa é julgada sem nenhuma pena, sem nenhum processo legal? Como que isso funciona? Isso foi dado devido à grande frustração do povo judeu. A grande frustração que a religião impôs sobre as profecias, e por não interpretarem bem essas profecias, eles acabaram matando o Salvador. Como é bom a gente compreender aquilo que nós estamos vivendo. Como é bom a gente compreender a estação que nós estamos vivendo. Como é bom a gente compreender a palavra que foi lançada sobre a nossa vida, as profecias que foram lançadas sobre a nossa vida, porque se nós compreendemos, nós vamos ter uma expectativa certa.
E uma expectativa certa, por mais que demore, não vai gerar em nós uma frustração. Agora, se nós não compreendemos, geramos uma expectativa errada, e quando as coisas começam a acontecer, não acontecem do jeito que foi profetizado, não acontecem da maneira que alguém falou para a nossa vida, nós morremos. E pior ainda, nós podemos matar por causa de uma frustração. Nós matamos pessoas através de palavras, nós matamos pessoas através da negligência do nosso chamado, através da nossa frustração, outras pessoas sofrem. Por isso, gere expectativas em Deus, expectativas boas em Deus, mas tenha discernimento para saber quando é Deus falando e quando é o homem falando. Quando você ler a Escritura, busque discernimento. Quando alguém liberar uma palavra sobre a sua vida, busque discernimento. Não tenha medo de ter expectativa. Tenha medo de ter expectativas erradas. Crie expectativas à medida que você saber, que você discernir que verdadeiramente aquilo vem do Senhor. Porque se Deus ele lança uma palavra, ele tem compromisso em zelar pela sua palavra. E Jó capítulo 42 vai dizer que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então, se ele lança uma palavra sobre a sua vida, ele tem por dever zelar aquela palavra para que se cumpra. E se é um projeto dele a ser estabelecido, querido, ele vai fazer acontecer, porque o plano dele não pode ser frustrado. Por isso, se você tem uma palavra de Deus, eu quero gerar uma expectativa no seu coração nesse dia. Eu quero que você volte a sonhar, eu quero que você volte a esperar no Senhor a providência dos céus, a realização do céu sobre esse projeto, sobre aquela palavra lançada, sobre a sua vida, sobre a sua esterilidade, sobre os seus momentos de angústias, porque eu tenho certeza que assim como está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se Deus está nesse processo, se Deus está nessa sua luta, uma hora vai chegar, a hora que Deus vai se manifestar, a hora que o nosso Salvador vai se levantar em nosso favor, e nós vamos, as nossas expectativas vão ser supridas, as nossas expectativas vão ser atendidas, e o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. Por isso, gere expectativas de milagres, gere expectativas da mão do Senhor se manifestando na sua vida, gere expectativa de dias melhores, gere expectativas que você vai sair de baixo e você vai para cima, gere expectativas segundo a palavra que foi lançado na sua vida, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Mas nós que aceitamos Jesus, que temos experiências com Jesus, nós podemos ter novas expectativas, nós podemos ter novos horizontes. E a pergunta que eu queria deixar para você é: em quem você está colocando a sua expectativa?